A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver no mundo novo. O mundo novo é o mundo prometido por Deus, claro, para todos nós. O mundo novo é o que a gente vive, a gente constrói no dia a dia com a força de Deus, sobretudo em suas palavras. Eu tenho aqui na mão a Bíblia. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Gente boa, não vou mais gravar a reflexão dos evangelhos da liturgia do domingo. Não, porque nós estamos num mês extraordinário, que é o mês da Bíblia. Todo mês de setembro a gente celebra o mês da Bíblia. Por isso eu acho necessário falar da Bíblia para você. Sim, mas não é falar assim de cada texto bíblico, entendeu? Quero falar de Jeremias, falar de Isaías, vamos falar do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Não, você já tem o texto em suas mãos. E sobretudo, sendo católico, a nossa Bíblia católica, graças a Deus, porque nós somos assim abertos no estudo, nós temos nota de rodapé e uma parte de introdução que explica o contexto bíblico de cada Sagrada Escritura que você vai ler. Mas eu quero ajudar você a entender a formação da Bíblia, porque a Bíblia não caiu do céu assim, feitinha nesse calhamaço. Não. Então eu vou contar para você, a partir de agora, você vai ter um vídeo por semana de como surgiu a Bíblia, a sua formação histórica, o seu contexto literário, o seu gênero, o momento em que ela surgiu, o povo, como que veio, como que foi a formação, como que surgiu um profeta, como que o texto bíblico se tornou cânon, ou seja, sagrado para o povo judeu, no caso o Primeiro Testamento, e como que o Segundo Testamento, que Jesus renovou o Antigo Testamento através do Novo Testamento, uma nova aliança, como que foi surgindo cada texto também. Mas até a gente chegar em tudo isso, eu vou contar a evolução da Sagrada Escritura. Então está aí, a evolução das Sagradas Escrituras, que eu vou explicar tudo isso a partir de agora. Venha comigo! Como eu disse, eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia. Esta é uma edição francesa. É a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito boa, sobretudo para estudo. Sim, existe Bíblia para estudo. É uma linguagem muito técnica, muito próxima ao texto original do hebraico, que é a Bíblia dos judeus, a Tanakh. Eu vou explicar tudo isso. A Bíblia Septuaginta, que é a Bíblia da edição grega, que surgiu no século III antes de Jesus nascer, que é uma tradução da hebraica, eu vou explicar. A Bíblia Vulgata, que é do latim, traduzida por São Jerônimo, e mais para frente ela foi assim sendo aprimorada, e aí até chegar esse texto da nossa linguagem, para a nossa língua portuguesa, mas que foi traduzida em si para o francês, que depois foi traduzida para o português, inglês e outras línguas. A Bíblia francesa, a partir de 1965, após o momento do Concílio Vaticano II, teólogos biblistas se reuniram e fizeram essa linda tradução que se chama a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores para nós estudarmos. A linguagem não é tão fácil, porque vai muito ao encontro das traduções do hebraico, do aramaico, tipo Daniel e Esdras. Tem alguns capítulos ali
que são em aramaico, e também do grego, que é a tradução da Septuaginta, e o grego koiné, que é o texto dos textos dos evangelhos e as cartas. Então, gente boa, a Bíblia de Jerusalém é ótimo para o estudo. É fácil? Eu não acho tão difícil, mas é muito próxima aos textos originais. E meu ajudante está aqui, por favor, pega a outra Bíblia. Isto. Eu tenho aqui uma outra Bíblia que tem gente que valoriza, tem gente que é crítico. Respeito todos eles. Mas é a Bíblia edição pastoral. Vai muito ao encontro das pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia como de Jerusalém, como a Bíblia Tebe. A Tebe é uma Bíblia ecumênica. O catolicismo e o protestantismo se reuniram, fizeram uma tradução bonita da Tebe, e a Bíblia edição pastoral foi traduzida para facilitar na pastoral. Então me desculpe se tem um padre por aí que se acha todo douto, conhecedor de tudo, defensor de tudo, que critica uma Bíblia como essa. É a Sagrada Escritura mais fácil para chegar nas mãos do povo. Por exemplo, os cristãos judaicos da primeira comunidade de Jesus, eles liam a Bíblia edição grega. Eles não liam a Bíblia hebraica. Eles eram judeus helenizados, enculturados com a língua grega. Então, possivelmente, Jesus teve acesso à Bíblia grega. Então, melhor ainda, os apóstolos, as primeiras comunidades, que é uma Bíblia obviamente criticada pelos judeus ortodoxos, os judeus de Jerusalém no tempo de Jesus, até antes, que criticavam. Então, se tem gente que critica a edição pastoral, é a ideia dele. Eu tenho a minha ideia, eu acredito que não, porque é uma Bíblia muito fácil e que tem notas de rodapé muito esclarecedoras, sobretudo introduções muito boas. Defendo um pouco também que eu tive alguns professores de Bíblia que ajudaram na tradução desta Sagrada Escritura aqui, dessa Bíblia, tá bom? Passa para minha outra. E agora eu tenho aqui também uma edição que é a Bíblia hebraica, pequenininha, miudinha. É a Bíblia dos judeus. Ah, só tem o Antigo Testamento? Não podemos falar Antigo Testamento para os judeus. Os judeus entendem que não existe Novo Testamento e que Jesus que veio foi como um profeta e que não deixou nenhum texto. De fato, Jesus não deixou nenhum texto. Foram os evangelistas, ou melhor, foram os evangelistas que fizeram os evangelhos, que escreveram os evangelhos. E os outros apóstolos deixaram suas cartas recomendando as comunidades. Cartas de recomendações de como viver o princípio de Jesus, como viver o princípio de comunidade, de reorganização. Para os judeus, a Bíblia hebraica, que contém 24 livros só, ela é dividida em livros do Pentateuco, são 5 livros, eu vou explicar tudo isso, divididos em profetas e escritos. Chama-se para eles a Tanakh. Então eu tenho aqui a Bíblia hebraica, contém 24 livros para o povo judeu. Não existe Novo Testamento para o povo judeu. Até hoje tem judeu, e muito no mundo. Mas é o judeu que resguarda a Tanakh. Os 24 livros, para eles, canônicos, sagrados, e que o Messias ainda vai chegar. O Messias não chegou, então não tem Novo Testamento para eles. É só o livro do pacto da aliança de Deus com este povo e toda a sua reorganização. Vou explicar passo a passo.